Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor etion ha-Shabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa tarde de Shabbat, dentro da porção, dentro da Parashá Devarim, nós vamos examinar na porção dos escritos nazarenos o texto no Evangelho segundo Yohanan, João capítulo 5, e nós vamos ali ler dois versículos, versículo 26 e 27. O versículo 26 diz assim, João 5, 26, porque, Yeshua falando, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Ponto. Queridos amados, a palavra do Eterno nos diz aqui que Yeshua diz que ele é o Messias, porque ele é o Filho do homem. Agora observe bem, queridos, nós sabemos que Yeshua é o Filho do homem, por quê? Porque lemos os evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, e lá, em 84 textos, Yeshua se refere a si mesmo como sendo o Filho do homem. Só que aquele público da época, os judeus, os apóstolos, a igreja primitiva, ela sabia que Yeshua era o Filho do homem não por causa dos evangelhos, porque o primeiro evangelho, que é o evangelho segundo Marcos, só foi escrito 35 anos depois que Yeshua subiu aos céus. Então, como que aqueles judeus, apóstolos, a igreja primitiva, todo aquele povo sabia que Yeshua, quando falava que ele era o Filho do homem, estava se referindo ao Messias? Então, nós vamos entender que naquela época circulava em Israel, circulava no meio dos apóstolos, o próprio Yeshua, ele tinha base nesse livro, amém? Tanto é que ele se chama de o Filho do Homem por 84 vezes, então porque ele confere fidedignidade a esse livro, amém? Então Yeshua se baseia no livro de Enoque, que era o livro que circulava ali, meus irmãos, no meio dos apóstolos, no meio de Yeshua, por Yeshua mesmo, ele se pautava nesse livro, e também a igreja primitiva. E nós vamos ver aqui no livro de Enoque, meus irmãos, que Yeshua, ele se chamando a si mesmo, por que ele diz que ele é o Messias? Porque ele é o Filho do homem. E aí todo mundo entendeu. Por que todo mundo entendeu? Porque todo mundo conhecia o livro de Enoque, porque é no livro de Enoque que fala do Filho do homem. Vamos aqui ver alguns textos do livro de Enoque para a gente entender o que o povo da época entendeu quando Yeshua disse, porque o juízo foi entregue a ele, porque ele é o Filho do homem. Então o povo se ligou, os apóstolos, é o Filho do homem que está no livro de Enoque. Por quê, irmãos? Não tinha os evangelhos como nós temos hoje, mas aquele povo na época tinha o livro de Enoque e confiava naqueles escritos. Aqui nós vamos em Enoque, capítulo 46, que diz assim a partir do verso 1. Enoque dizendo, ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual a branca lã, e com ele outro, cujo semblante assemelhava-se àquele do homem. Seu semblante era cheio de graça, igual àquele dos santos anjos. Então eu perguntei aos anjos que estavam comigo e que me mostravam toda coisa secreta concernente a este Filho do homem, o qual foi, de onde ele era e por que ele acompanhou o ancião de dias. Ele respondeu-me e disse, então o anjo vai responder para Enoque, este é o Filho do homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado, e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido, pois o Senhor dos Espíritos, que é o Pai, o tem escolhido, e a sua porção tem excedido a tudo diante do Senhor dos Espíritos em eterna ascensão. Este Filho do homem, que tu vês, levantará reis e poderosos de seus lugares de habitação e os poderosos de seus tronos, soltará as rédeas do poderoso e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores,
Então você observa, meus irmãos, aqui, louvado seja Deus, que ele está falando do Filho do Homem. Amém? Então nós vamos aqui agora, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno, nós vamos ver mais alguns textos, amém, em que ele está falando do Filho do Homem. Vamos aqui, irmãos, rapidamente, louvado seja Deus, pegamos aqui em 48 de Enoque, amém, vamos ver agora, 46, né, nós vimos aqui Enoque capítulo 46, aleluia. Então nós vamos ver agora, meus amados, glórias a Deus, aqui no capítulo 48, diz assim, de Enoque, verso 2, naquela hora, o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor dos Espíritos, e o seu nome na presença do Ancião de Dias. Amém? Aleluia. E aqui nós vamos aqui ver também, irmãos, aqui, glórias a Deus, aleluia, amém, nós estamos aqui, aleluia, que diz assim, meus irmãos, porque eu tenho que aqui acompanhar aqui, só um minutinho, glórias a Deus, amém, só um minuto, aqui também fala do Filho do Homem, amém, no capítulo, aqui, no capítulo, meus irmãos, aleluia, só um minutinho, no capítulo aqui de Enoque, amém, porque o livro de Enoque aqui está em PDF, só um minutinho, 59, amém, no verso 10 diz assim, então os reis e os príncipes e todos que possuem a terra glorificarão aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que esteve em conselho, pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo. Olha que coisa tremenda, irmãos, desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder e foi revelado aos eleitos. Aleluia. Que maravilha, meu irmão, se você obedece a palavra da Torá, é a palavra de Yeshua, você conhece o Filho do Homem e ele foi revelado a ti, e o Filho do Homem é Yeshua, amém? Aqui diz no verso 11, ele semeará a congregação dos santos e dos eleitos, e todo eleito ficará diante dele naquele dia, todos os reis, príncipes, o exaltado e aqueles que governam sobre toda a terra cairão sobre suas faces diante dele e o adorarão. Eles colocarão suas esperanças neste Filho do Homem, orarão a ele e implorarão por misericórdia. Aleluia. Queridos, é muito tremenda essas passagens que tem aqui no livro de Enoque. Amém. Louvado seja Deus. E aqui diz, irmãos, também no verso 17 do capítulo 59 de Enoque, e com este Filho do Homem eles habitarão, comerão, deitarão e levantarão para sempre e sempre. Aleluia. Aqui diz, os santos e eleitos têm se levantado da terra. Amém? Então você observa também aqui, irmãos, que também falam um pouco do arrebatamento no livro de Enoque. Amém? Têm sido elevados da terra. Então, meus irmãos, é muito interessante que ali, irmãos, no livro de João, Yeshua está falando, ele é o Filho do Homem. E todo mundo entendeu, porque todo mundo ali sabia que o Filho do Homem está registrado no livro de Enoque. Aleluia. E o Filho do Homem, meus irmãos, ele é, desde o princípio, ele existiu em segredo. Amém? Ele é antes de todas as coisas, como diz assim, o Verbo se fez carne e o Verbo era Deus e o Verbo é o Filho do Homem. Amém? Queridos irmãos, daí a importância dos irmãos também examinarem o livro de Enoque. Amém? Porque o livro de Enoque contém segredos muito importantes e vai fazer o servo e a serva de Deus entenderem muitos mistérios. Eu não citei todos os versículos que falam sobre o Filho do Homem aqui no livro de Enoque, não, tem muitos outros. Amém? Citei apenas alguns. Amém? Mas que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Lembra-te que Yeshua falou lá em João. Amém? Porque foi dado ao Filho exercer todo o juízo, porque ele é o Filho do Homem. Ponto. E ele não precisou explicar quem era o Filho do Homem, porque todo mundo ali naquela época, inclusive os apóstolos, o próprio Yeshua e todos os judeus,
conheciam o livro de Enoque, que foi antes do dilúvio, né, meus irmãos? Enoque foi antes do dilúvio e escreveu esse livro que fala de Yeshua HaMashiach como filho do homem. E todo mundo ali entendeu. E você que faz parte da igreja primitiva também precisa conhecer o livro de Enoque. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.